Olá, vamos continuar estudando gestão de projetos. Agora vamos ver a chamada gestão de riscos e incertezas. Risco em projetos corresponde a um evento ou condição incerta que, se efetivamente ocorrer, pode implicar efeitos positivo ou negativo nos resultados do projeto. Outro conceito de risco é a probabilidade de um evento ocorrer associado ao impacto, que é a consequência dessa ocorrência. Vamos conhecer um pouco mais. Qual é a diferença entre risco e incerteza? Riscos são eventos sujeitos à probabilidade conhecida, enquanto que a incerteza é uma situação para a qual não é possível especificar as probabilidades, caracterizada por uma consciente falta de conhecimento sobre os resultados de um evento. Veja, portanto, que os riscos você conhece ou tem uma noção da probabilidade do que irá ocorrer, enquanto que a incerteza você não sabe o que vai ocorrer e se vai ocorrer alguma coisa. O risco do projeto, portanto, é um evento incerto ou condição que, se vier a ocorrer, tem um efeito que pode ser positivo ou negativo. Lembre-se que todo projeto, portanto, terá um risco, e todo esse risco vai trazer um efeito, mas nem sempre risco é necessariamente um efeito negativo. Ele também pode trazer um efeito positivo. Através dessa figura, nós podemos ter uma noção sobre a questão entre riscos e incerteza. Vejam que, quanto maior a disponibilidade de informações, nós temos uma migração das incertezas para o risco. Assim, as incertezas são caracterizadas pelo caos, incertezas não previsíveis e incertezas previsíveis, enquanto que o risco você trabalha com variabilidade. Nós vamos ver que estatisticamente nós podemos ter uma noção ou um controle desses riscos. Dentro do gerenciamento dos riscos, nós temos os books, que através deles nós podemos ter o planejamento, a identificação desse risco, a análise desse risco, tanto qualitativa quanto quantitativa, planejamento de resposta ao risco e o monitoramento e controle. Esses itens nós veremos com mais detalhes adiante. Enquanto que na incerteza nós temos improvisação, métodos ágeis, abordagens dinâmicas, gerenciamento de crises, que leva à resiliência, à gestão do conhecimento e análise ambiental contextual. Risco, portanto, é sinônimo de consequências adversas, perdas, perigos, mas também o risco traz oportunidades. Uma forma de conhecermos o risco é através da análise SWOT. Através da análise SWOT, nós conhecemos os fatores internos à empresa, como seus pontos fortes e fracos, e os valores externos, que são as ameaças e oportunidades. Essas ameaças e oportunidades levam a expectativas mais amplas da sociedade, enquanto que os pontos fortes e fracos levam a valores pessoais dos principais implementadores. Todos esses conhecimentos levam dentro do processo chamado de estratégia competitiva a uma melhor avaliação dos riscos que existem. Aplicar, portanto, a análise SWOT, ou como no Brasil é conhecida pelo nome de FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é uma forma de identificarmos os riscos. Todo risco tem uma causa, e se essa causa acontecer, trará uma consequência. Quando gerenciamos os riscos, nós trabalhamos, portanto, com a probabilidade que essa causa venha a ocorrer e, consequentemente, qual é o impacto ou a consequência da sua ocorrência. Lembrando que as consequências dessa ocorrência se dão nos objetivos do projeto. Vejamos um pouco sobre a gestão do risco. Quando falamos em gestão do risco, temos que lembrar do planejamento da gestão do risco. Esse planejamento da gestão do risco envolve a análise do risco. Quando falamos em análise do risco, falamos em identificação do risco e falamos da análise qualitativa do risco e da análise quantitativa do risco. Além disso, nós temos ainda o planejamento da resposta ao risco e a monitoração e controle do risco. Portanto, a gestão do risco não é algo isolado, mas sim
uma série de atitudes e conhecimentos que levam o gestor do projeto a não só prever, trabalhar a probabilidade de ocorrência desse risco, mas também a identificar o risco e trabalhar uma resposta e o controle desse próprio risco. Assim, o planejamento da gestão do risco está relacionado ao projeto como um todo. Conforme nós já estudamos, o escopo, cronograma e vamos ver o orçamento. Tudo isso daqui está relacionado com o risco e é preciso que a gente tenha um planejamento dessa gestão. Como eu falei, o risco ele pode ser calculado. Nós temos uma ideia ou uma probabilidade da sua ocorrência e das suas consequências. Precisamos então identificar onde ele ocorre, no escopo, no cronograma e no orçamento, e gerenciá-lo da melhor forma possível. A gestão de risco também está relacionada ao ciclo de vida do produto ou do projeto. Vejam aqui, por exemplo, que nós temos a questão do planejamento e a execução do projeto. É aqui, na execução, onde nós temos o período de maior impacto dos riscos, exatamente no momento em que nós temos uma diminuição do que está sendo planejado e temos um aumento da execução, ou seja, tiramos do papel e colocamos na prática. Aqui, verdadeiramente, nós conseguimos identificar a presença do risco e a trabalhar o seu gerenciamento. Como identificamos os riscos em um projeto? A descrição do risco inclui, portanto, a causa, o risco propriamente dito e o seu efeito. Podemos, através de 3 elementos da metalinguagem, conseguir identificar essa causa, o risco e o efeito. Por exemplo, nessa frase, como resultado de, aí temos a causa precisa, pode ocorrer o evento ou o próprio risco, o que acarretaria o, aí temos o impacto nos objetivos. Portanto, ao completar essa frase, nós temos uma ideia do que é a causa, o risco e o efeito desse risco ou a sua consequência. O plano de ação para reforçar as oportunidades e reduzir ameaças aos objetivos do projeto. Para isso, temos que priorizar os riscos. Uma vez identificado, temos que priorizar esses riscos. Quais são os riscos maiores e os riscos menores? Quais riscos vão trazer resultados positivos e quais riscos vão trazer resultados negativos? Definir a estratégia de resposta aos riscos, alocar recursos para a implementação do plano de respostas e identificar os responsáveis pela condução desse plano. Portanto, é preciso que o gestor do projeto, uma vez que conheça esses riscos, defina exatamente como vai fazer, o que vai fazer e quem vai fazer em relação a cada um desses riscos. Quais seriam as estratégias em relação ao risco? Bem, temos que lembrar se esse risco trará impactos negativos ou impactos positivos. Se trouxer impactos negativos, podemos usar 3 estratégias. A primeira é evitar o risco. Isso significa não dar continuidade ao projeto, parar o projeto. Isso só deve ocorrer se o risco ou o impacto negativo desse risco for muito alto e não compensar o prosseguimento do projeto. Também podemos usar a estratégia de transferir, ou seja, repassar a responsabilidade desse impacto negativo para algum stakeholder, para algum parceiro que esteja envolvido no projeto. Logicamente que também precisamos conhecer profundamente esse projeto para saber se outro poderá assumir essa responsabilidade. E temos mitigar. Mitigar seria tentar amenizar, atenuar esses riscos. Não conseguiremos evitá-lo, não vamos conseguir transferir, mas vamos tentar abrandar esse risco. Já impactos positivos, nós temos 3 estratégias. Explorar, ou seja, efetivamente tirar o melhor desse resultado. Compartilhar, que é dividir também esse resultado positivo com os nossos stakeholders ou os nossos parceiros. E melhorar o projeto ou tentar melhorar ainda mais esse impacto positivo para que se tenha algum ganho. Alguns outros conceitos importantes relacionados à gestão do risco. Questão da propensão, aversão ao risco.
O gestor do projeto é o responsável em dar continuidade ou não a esse projeto. Uma vez que ele identifica o risco, ele deverá tomar uma decisão em relação ao mesmo. E aí entram dois perfis do gestor do projeto. Aquele que tem propensão, ou seja, aquele que irá enfrentar o risco, que irá desafiar esse risco, e aquele que irá parar mediante a identificação do risco, aquele que tem aversão ao risco, ou seja, aquele perfil mais arrojado, dinâmico, ou aquele perfil mais conservador. Além disso, também temos que conhecer o limiar de risco. O que é o limiar de risco? Até que ponto estamos dispostos a prosseguir com um projeto mediante aquele risco? Até que ponto vale a pena continuar? Será que esse risco trará retorno suficiente para compensar o seu enfrentamento? E gatilhos, que são estratégias que serão adotadas pelo gestor do projeto para identificar momentos que chamarão a atenção com relação a esses riscos, ao seu aparecimento, ao seu desenvolvimento e à sua exploração, ao seu controle. Esses gatilhos, portanto, têm que ser desenvolvidos ao longo do projeto para dar essa resposta ao gestor. Evitar o risco. Bem, nós falamos que uma das formas de se trabalhar com o risco quando ele traz impacto negativo é evitando esse risco. Podemos fazer isso através da modificação do plano do projeto para evitar o risco identificado. Você identificou o risco, você altera o projeto para contornar esse risco, para não ter que enfrentar esse risco. Isso pode te levar a estratégias conservadoras, como a redução do escopo, para evitar tarefas que você identificou como sendo de alto risco, ou optar por abordagem tradicional, em vez de uma abordagem inovadora. Transferir. Como vimos, transferir o impacto de um risco para terceiro juntamente com a responsabilidade pela resposta. Assim, a transferência do risco quase sempre envolve o pagamento de um prêmio para terceiros que assumem o risco. Lógico, se você identificou um risco no seu projeto e você vai transferir para outro, esse outro não vai assumir o risco de graça. Ele vai querer uma recompensa por isso, ele vai querer um prêmio por isso. Aí você tem que calcular. Será que o valor desse prêmio ou dessa recompensa que eu vou pagar a terceiro para assumir o risco no meu lugar compensa? Ou é melhor eu enfrentar esse risco e tentar resolver por minha conta? A mitigação são ações para diminuir a probabilidade ou impacto do risco abaixo de um limiar aceitável. Como nós falamos, eu vou tentar atenuar, amenizar o risco ou os impactos, as consequências desse risco, até um nível que eu considero aceitável para o meu projeto.